Gog e Magog. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos agora no capítulo 38 de Ezequiel. Mas antes de lermos o texto do devocional, gostaria de convidar você a estar conosco. Curtir, comentar, serão todos muito bem-vindos. Amém, irmãos? Vamos ler então a palavra santa do Senhor, que diz: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Róis e de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Irmãos, como estamos no capítulo 38, na qual é uma profecia que Deus manda a Ezequiel contra Gog, da terra de Magog, em que ele fala do príncipe maior de Meseque e de Tubal. São sempre falados juntos esses dois. E que Ezequiel estaria neste momento profetizando contra ela. Agora, preste atenção que vamos ler Gênesis no capítulo 10, versículo 2, que diz: Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirais. Observe que Gênesis está falando dos jafetitas, os filhos de Jafé, só relembrando que são a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. E diz os historiadores que a descendência de Jafé são os europeus e parte dos asiáticos. Hugo Grotius, do século XVI, foi um teólogo, filósofo, jurista, dramaturgo e considerado o pai do direito internacional moderno. Ele tenta explicar as palavras de Plínio, do século I depois de Cristo, que Gog como um nome tirado de Giges, rei de Lídia, e Magog como a Síria, e em que havia uma cidade chamada Magog. Apocalipse, no capítulo 20, dos versículos 7 a 8, declara mais definitivamente que é a confederação anticristã que vai atacar a cidade amada. Vamos ler então Apocalipse 27 e o 8, que diz: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E dando continuidade no versículo 3, o profeta vai falando de Gog e diz a palavra que porá nele anzóis no queixo. Ou seja, irmãos, Deus diz que controlará Gog como se controla um cavalo ou um gado forte, com presilhas nos lábios e no nariz dele, para guiar por onde desejar, através do cabresto. Deus está no controle. Quando Deus está dizendo que irá guiar Gog, o príncipe de Tubal, com esses anzóis, significa que ele vai usar os exércitos deles com cavalos e cavaleiros armados com escudo e de todo tipo de armaduras. Lembrando que Deus está no comando. Talvez o nome Gog possa ser desconhecido e foi deixado assim propositalmente vago, e significa o nome misterioso e secreto do inimigo do povo de Deus. Já Magog aprendemos ser um dos filhos de Jafé, portanto, o nome de um povo e que pode significar apenas a terra de que Israel experimentou por longo tempo a austeridade dos camitas, os descendentes de Cã, como também dos semitas, que são os descendentes de Sem. Essa futura coalizão aqui está previsto incluirá povos descendentes de Jafé e que de fato será liderado por eles. Agora, irmãos, preste atenção no que Fawcett diz, que o príncipe-chefe do versículo 2 é o príncipe de Róis, ou Ros. Na Septuaginta fala a respeito. Os tauritas citam que na Crimeia eram assim chamados. Irmãos, Crimeia é uma cidade na Ucrânia,
começam a entender o dia a dia da guerra dos dois países, Fawcett continua: o Araxes também foi chamado de Rós, e os russos modernos podem ter, portanto, assumido seu nome como Moscou e Tobolsk de Meshek e Tubal. Embora seu nome antigo apropriado fosse Slaves ou Wembes, Hegstenberg apoia a versão em inglês, pois Rosh não é encontrado na Bíblia. Magog era o reino original de Gog, embora ele também adquirisse Meshek e Tubal, de modo a ser chamado de seu príncipe-chefe. A ironia do versículo 7 é que a palavra prepara-te, você e a todos os teus apetrechos necessários para a guerra, para que pereçam juntos. Ou seja, não adianta lutar contra Deus, contra o povo de Deus, que irá perder. Não é isso, irmãos? Enfim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, Gog e Magog, como mencionados no Apocalipse, em que estão relacionados a duas batalhas que ocorrerão, uma antes da segunda vinda de Cristo e outra no final do milênio. E nessas batalhas serão destruídos os inimigos de Deus, que mudarão a terra. Gog e Magog, irmãos, saem para enganar as nações e as reúnem para a batalha. Um exército poderoso e incontável. Gog e Magog também aparece, como nós lemos em Gênesis e Ezequiel, e diz que também está até no Alcorão. Eles são muitas vezes apresentados como o nome de um príncipe, como já entendemos, de um líder ou de um povo que habita em uma região denominada Meseque e Tubal. Contudo, irmãos, seja quem for, qual for e como for a guerra final de Gog e Magog, se for a Rússia ou outro país, o importante é estarmos do lado do maior, de Deus, amém? Contudo, levemos sempre em consideração, é sabermos que Ezequiel tem nos mostrado importantes ensinos sobre as coisas de Deus, de modo geral, amém? Você imaginaria tanto ensino assim, conhecimento que o livro de Ezequiel iria nos passar? Amém, irmãos? Vamos orar então? Senhor Deus e eterno Pai, chegamos, Deus, em Tua presença em nome de Jesus, Deus. Agradecemos, Pai, ao Senhor por mais esse privilégio de estudarmos mais um texto da Tua Palavra. Agora, Deus, em Ezequiel, no capítulo 38, e que Ele nos mostra, nos expressa grande ensinamento, importante para o conhecimento, para estarmos sempre atentos no que vem acontecer. Pai, obrigado por esse estudo. Quero deixar cada irmão, irmã e ouvintes em Tuas mãos, Pai. Que eles continuem estudando a Tua Palavra e as praticando, tendo entendimento para que não seja enganado. Pai, abençoa a vida deles, não sei o que eles estão precisando no dia de hoje, nessa semana, e deixo eles em Tuas mãos. Pai, nos abençoa, nos guarda, assim também como a mim e a minha família. Obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.